Olá, boa tarde, final de mês, finalizando o mês das mulheres. Isso é muito maravilhoso, a gente reunir pessoas engajadas nesse modo de participar, encarando a inovação e a sustentabilidade juntos. Eu fico muito satisfeita que todo mundo esteja nessa live, participando desse evento que a gente tentou organizar com o maior carinho, né? Convidamos assim pessoas assim de extremamente carinhosas do conhecimento nosso para explanar, para debater, né? E que a gente possa aprender cada vez mais com elas. E assim eu faço uma pequena apresentação minha, que vou ser a moderadora desta live, desse evento do Fortec, do Hope Hour, do dia 31/3/2025. Eu sou a Maria do Perpétuo Socorro de Lima Verde Coelho, né? Sou servidora da Universidade Federal do Amazonas e a minha ICT é associada do Fortec, também sou associada pessoa física. E atualmente estou como diretora do Fortec na gestão 2025-2026. E atualmente estou como pró-reitora de inovação tecnológica, né, que é a Protec, né, que atua como NIT, NIT de inovação, Núcleo de Inovação Tecnológica. A Protec, né, como NIT, né, ela atua como responsável por gerir a política de inovação da UFAM, né, que foi atualizada em 2023, e ela atenta a esses pontos que são relacionados ao NIT, além mais, né, baseado também no incentivo, no apoio, na formação de alianças estratégicas, na construção de atividades de inovação, empreendedorismo, e assim, tudo que é voltado para inovação e empreendedorismo, nós estamos engajados. Estou na Protec desde a criação da Protec, né, em 2011, e temos tido nesse tempo muitos desafios, mas assim, sempre buscando melhor da melhor forma possível, né, tentar contornar esses desafios. E assim fazemos parte dessa grande instituição, né, que é centenária, né, a UFAM. A minha estratégia de ter mulheres, né, que se engajem na inovação e na sustentabilidade, partiu do ecossistema de inovação praticamente local que eu vivo, né? Então, além de ser diretora do Fortec, eu também faço parte da RAME, que é a Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia, né? Então, ela sempre busca essa conexão, né, para o futuro da Amazônia. Tem a outra instituição também que eu participo, que é o AMOCI, que é o Rancho da Amazônia Ocidental, né? E atualmente fui aceita no grupo de pesquisa no GICA, Gestão da Informação e do Conhecimento da Amazônia, que é liderado pela professora Célia Simonetti, do qual eu tenho um prazer enorme de estar nesse grupo. Estou aprendendo muito com isso. Isso é muito gratificante para enriquecer mais, cada vez mais conhecimento sobre a nossa Amazônia, para que a gente possa transferir para o público. Então, esse é esse ecossistema, de uma certa forma, que eu vivo, né? E aí, essas instituições que eu citei, elas também me apoiam, me ajudam, me auxiliam. Então, através dela, eu cheguei a vários nomes, né, para selecionar, para fazer parte dessa live. Mas, assim, eu encontrei esse time seleto, né, que está aqui, né, que poderiam ser outras pessoas, mas a gente pode, quem sabe, um dia, com certeza, estreitar outras relações que a gente possa, transmitir conhecimentos mais envolvente sobre inovação e sustentabilidade. E assim, dando continuidade, né, eu vou fazer a apresentação das palestrantes, né, que, aliás, eu fiquei assim muito, como é que se diz, lisonjeada assim, de convidá-las, né? E elas aceitarem de pronto. Eu agradeço mais uma vez, né? Vocês estarem aqui para a gente conversar, para a gente debater. Eu sei que todas são ocupadíssimas, têm outras relações de trabalho e tudo, mas se dedicaram esse tempinho aqui para a gente conversar um pouquinho, né? E assim, eu também. O que que eu fiz? Eu busquei no Qualis alguma coisa sobre elas para dar um direcionamento, né, de como elas atuam, né, ou como atuaram, né, para vocês. Assim, tem muitas delas que o, o currículo é grande, então eu tive que resumir. Mas, por favor, se estiver faltando alguma coisa, vocês podem complementar quando iniciarem a palavra de vocês, tá?
assim, e como eu falei para vocês, a ordem, né, eu estabeleci de ordem alfabética. Então, a Jaqueline, primeiro que eu vou falar, é uma colega assim que a gente se conheceu no Fortec, tenho muita admiração por ela. E assim, então ela é advogada, né, da Universidade do Estado do Mato Grosso, da Unemat, né, atua na agência de inovação, na Aginove lá, né? E assim, tem mestrado, doutorado, experiências internacionais, né? E principalmente na parte do direito internacional, propriedade intelectual, de trabalho e empresarial. Também é docente da pós-graduação do Profinit, né? Lá da UFMT, da Federal de Cuiabá, e também participa de grupos de pesquisa, né? E é membro técnica do Parque Tecnológico do Mato Grosso. E em seguida, da Juliana, eu não encontrei o laço da Juliana, mas a Juliana, assim, como eu já falei, eu conheci ela, quando eu expus o banner da nossa live, a minha filha disse, mamãe, eu conheço a Juliana, aí da época do Isaac, aí que eu fiquei mais empolgada ainda. Uma menina jovem, empreendedora, né, cheia de destaque, buscando sempre empreender, dando força aqui para a nossa juventude de Manaus aqui, do Amazonas, né, então isso me engrandeceu muito. Eu fiz mais questão de ir atrás da Juliana para que ela participasse. Assim como outras pessoas também do nosso grupo do ecossistema também me indicaram a Juliana. E assim, então, ela sempre está fortalecendo, né, esse ecossistema de inovação para inspirar as lideranças e mudanças nesse novo cenário que acontece diariamente no nosso país, no mundo, né? Então, eu fiquei assim, lisonjeada com uma frase, com uma lisonjeada não, engrandecida com uma frase que eu vi num dos pôster dela, né? Sou apaixonada por sonhos, ideias e projetos que têm por propósito mudar o mundo. Adoro conectar pessoas e oferecer ferramentas para que os seus negócios, projetos ganhem potencial. Isso fiquei, sabe, assim, eu digo, essa menina mesmo tem futuro. Eu posso chamar assim porque eu já tenho filhas da mesma idade, então. E aí, depois da Juliana, veio a Socorro Chaves. A Maria também é minha irmã, tem um nome igual ao meu, somos do mesmo signo. Eu faço aniversário num dia, ela faz aniversário do outro. Fomos colegas de trabalho. Através dela, a Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica foi criada. Desde lá, eu estou na Pró-Reitoria. E assim, o currículo da professora Socorro é assim, divino, né? A gente for ler todo aqui, vai ser o dia todo. Então, mas assim, os grandes fatos é que ela comandou a Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica da UFAM no período de 2009 a 2017, né? Fui companheira dela nesse trabalho, aprendi muito, né? E isso me dá uma grande satisfação de até hoje estar nesse palco de direção de gestora lá na Protec. E aí, assim, um grande fato também, na época da professora Socorro, foi a criação do Parque Científico e Tecnológico para a Inclusão Social, que esse projeto foi grandioso para a universidade, mas que, infelizmente, eu sinto ou ouço hoje de novos gestores que deu uma parada. Mas eu vejo que cada vez as coisas ficam mais difíceis. Mas a gente, quem sabe, né? A gente pode tentar. A gente nunca deve desistir das coisas do propósito que se tem. E ela também foi coordenadora do Observatório de Economia Criativa, né? Foi criado lá na universidade, na época do parque, e hoje ela é bolsista produtividade do CNPq. A Paula assim, eu conheço a Paula de nome, né, através das amigas, e também vejo nas redes sociais, vejo nos grandes blocos de empreendedorismo, né, a coordenação, mas também quando li o seu currículo, breve currículo no Lattes, né, eu também achei assim, de é a Paula mesmo também. Vamos lá. Então, a Paula é bióloga, né, formou na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, tem doutorado em ciência da saúde na faculdade, mas assim, o que me focou muito foi o fato de que ela ter sido coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa do NAP e gestora do Núcleo de Inovação Tecnológica, né, ambos do Instituto Adolfo Lutz. E isso já faz parte do nosso contexto, já está inserida no processo, então, né, então hoje, atualmente, né, ela é diretora e presidente do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, CETEC, e que realiza a gestão de incubadoras de empresa da USP no IPE.
Então, essas são as 4 mulheres, né, que foram selecionadas. Não, a gente sabe que tem que nós mulheres hoje esse evento é muito em comemorativa, né, ao Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, que foi realizado no mês de março. Mas também a gente sabe, por exemplo, eu sou casada, eu tenho, minhas amigas são casadas, que os homens também, eles fazem parte desse nosso meio. A gente eles são os nosso apoio, os nossos incentivos, para que possamos estar sempre fazendo todo esse processo de crescimento profissional, né, tecnológico e assim, engrandecer cada vez mais. Então, assim, finalizando as apresentações das palestrantes, né, das que vão debater, que vão conversar com a gente, eu chamo primeiro a Jaqueline, né, para que ela possa iniciar, né, fazer uns comentários em alusão ao tema que a gente estabeleceu. E assim, a ordem é 10 a 12 minutos. Eu posso, quando tiver 10 minutos, eu dou um toque, né, e posso expandir esse conteúdo de inovação, tá? E aí, depois disso, né, eu acho que depois das 3 falando, e a gente pode, a plateia presente pode fazer perguntas, as meninas estão aqui também agradecer à Secretaria do Fortec, né, Lígia, Débora, que sempre estão colaborando com a gente, sempre nos auxiliando a gente desenvolver esses temas e esses processos todos de inovação. Jaque, por favor, desculpa pela intimidade, tá, Jaque? Imagina, Socorro, você me ouve bem? Todo mundo ouve bem? Sim? Sim, Ah, então imagina, Socorro, à vontade. Vou tentar aqui compartilhar minha tela, vamos ver se vai dar certo. Eu vou pedir. Ah, deu certo aí? Eu vou eu. pedir a paciência, porque eu estou aqui em dois equipamentos para tentar visualizar melhor essa nossa apresentação. Deixa eu ver. Eu vou... Bom, ver se ela passa aí para vocês a mudança. Eu Quando tô. Tá sim, eu tô vendo. Muda, tá bem. Ok, bom, primeiramente eu quero aqui agradecer, Socorro, pelo convite, minha colega, parceira de diretoria do Fortec, né, fiquei muito lisonjeado, fiquei muito feliz, né? Falei, meu Deus, o que que eu posso falar, né? Quem é a Jaqueline? Falar um pouco da história e esse tema tão importante. Então, obrigada, Socorro, e por poder estar mediando essa mesa. Quero aqui agradecer à nossa presidente Ana Topomian, que está aqui conosco, que sempre se incentivou nesse tipo de eventos, de discussão, assim como a Ju, que não está aqui, que é a nossa vice-presidente. Eu tenho essa felicidade de termos uma diretoria com muitas mulheres, né, Ana? E na presidência e vice-presidência do Fortec, aqui também, liderado por mulheres. E sem contar, eu sempre chamo as meninas, né, mas as nossas colegas que trabalham na secretaria, que se esforçam ao máximo para estar aqui conosco e fazer esses eventos e as questões do Fortec. Bom, que eu gostaria de falar? Fiquei imaginando, né? Falar, olha, o que que eu poderia falar? Já vou cronometrar isso, Socorro, e me ajude. Temos aqui profissionais da área que atuam em diversas áreas, muito mais voltada para a sustentabilidade, e eu percebi que o que eu poderia contribuir com um pouco que eu sei seria sobre uma sustentabilidade social, que não sei então, se algumas irão trazer, mas com um olhar mesmo dentro do estado que eu resido, né? Fazer uma análise, olhar um pouco a história, não vou deixar de destacar uma figura muito importante aqui no estado, mas também com um olhar para o futuro. Então, alguns conhecem, não sei todos, eu tenho aí uma colega do Mato Grosso do Sul, que era a Vilma, que estava aí também presente. Quero também agradecer aqui as outros colegas painelistas que vão estar conosco, que aceitaram esse convite em nome do Fortec também, né, porque essa contribuição, essa troca de experiência, elas são, assim, cruciais, né, para o nosso aprendizado e para os nossos trabalhos. O meu estado é o Mato Grosso, então é um estado que ele tem uma dimensão territorial grande, mas não dá para comparar com o Amazonas, né? Aí realmente a gente perde mesmo. Mas ele tem uma população não muito grande, 3 milhões e 600. Hoje a estimativa do censo do ano passado é de 3.800.
3.800.000 pessoas. Mas ele tem um olhar que lá em 2022, 65% dessa população, ela se autodeclarou preta e parda. E esses dados eu vou falar e discutir para o tema que eu quero trazer aqui também. Aproximadamente 50% dessa população é feminina, um pouco menos que a masculina, mas ela é feminina. Então, está ali nosso estado. E aqui eu trago uma figura, como eu disse, histórica, mas eu fiquei imaginando o que é que eu poderia falar e eu não poderia deixar de falar da nossa rainha do Pantanal. Eu acho que vocês já ouviram falar dela, Teresa de Benguela, e inclusive em outros estados existem atividades culturais e atividades também sobre esse movimento feminino da mulher negra, que é, então, inspirado pela Teresa de Benguela. E quem foi Teresa de Benguela? Teresa de Benguela é uma mulher negra, né, que representou a força da resistência aqui no nosso estado. Ela é uma figura muito conhecida e ela era esposa de um líder de um quilombo, o quilombo de Quariterê, ou chamado Piolho, né, o esposo dela chamava-se José Piolho, e na ausência dele, com a morte dele, ela assume esse quilombo e ela se torna e é chamada de rainha, né, a rainha do Pantanal, rainha Teresa de Benguela. Esse quilombo ele foi localizado às margens do rio Quariterê, né, afluente do rio Guaporé, um pouco aqui próximo ali da Bolívia, naquela divisa, e a população de quilombo ela era então uma população de muitos negros, muitos indígenas, né? A população mato-grossense ela tem essa mistura, né, de população negra, população indígena e claro, população branca. E neste quilombo, ele tinha práticas sustentáveis, tanto de proteção, né, porque precisava ali, mas também de produção de alimentos, fumo, algodão, e dizem, e alguns historiadores dizem até que eles fabricavam tecidos, né, e faziam essas vendas, essas trocas. O quilombo aqui, e claro, em todo o país, mas principalmente esse de Pariterê, era um quilombo muito grande, né, um dos maiores no Brasil, e ele era considerado uma micronação, e era como se fosse um reino mesmo, ela era realmente chamada de rainha, né? Ela inclusive, nessa relação, ela tinha um sistema de organização que era parlamentar, então existiam umas reuniões semanais de discussão, e ela, então, enquanto autoridade, ela definia questões políticas, econômicas e administrativas. E aqui tem ela é tão conhecida que até a Turma da Mônica fez, né, algumas mulheres importantes da nossa história e trouxe aí uma figura de Teresa de Benguela, né? Benguela, nós sabemos que é uma cidade, uma província da Angola, e nós sabemos que muitos africanos vieram escravizados dessas regiões, né? Principalmente essa. Então tem ali essa figura muito icônica para o nosso estado. E também ela foi homenageada pela Escola de Samba Unidos do Viradouro, em 1994, falando dessa rainha do Pantanal. E olha que coisa interessante, no dia 25 de julho é celebrado esse Dia Nacional de Teresa de Benguela, que é, né, também um dia para as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Isso foi instituído pela Lei 12.987, em 2014. Na verdade, essa questão de ser um dia importante para a mulher, né, negra e latino-americana, existiu uma conferência, se eu não me engano, em 92, e ali eles definiram, né, essa data importante, e no Brasil foi colocado e homenageado, então, a Teresa de Benguela. Mas por que você está falando dessa mulher, né? Porque nos dias atuais a gente percebe que a importância dessa liderança e a inspiração dessa mulher para algumas ações dentro do Estado, olhando então para essa sustentabilidade social, né? Auxiliar mulheres que estão em situações vulneráveis para que saiam dessa situação através de empreendedorismo feminino, através de cursos que possam ali auxiliar essas mulheres a irem melhor para o mercado de trabalho, a desenvolver um trabalho diferente, ter outras oportunidades. E eu quero destacar aqui o Instituto Federal do Mato Grosso, que ele tem um programa desde 2017, que ele coloca ali cursos, né, para essas mulheres. Existem cursos na área de agroalimentos, existem cursos na economia criativa, enfim, em vários lugares, em várias cidades do estado, para poder, então, incentivar essas mulheres
saírem dessa situação de vulnerabilidade social. E aí, falta falar um pouco da Jaqueline, a gente tem um pouco de, assim, receio de falar da gente, né? Porque a indicação era para a gente contar um pouco da profissão, do que tem feito sobre esse assunto, olhando, então, né, o papel da mulher, olhando, então, sobre a sustentabilidade, e aí eu quis, né, o que a Jaqueline poderia contribuir, fiquei imaginando, né? E eu trouxe aqui situações que, na verdade, me trouxeram uma visão diferenciada ou que me impactaram durante essa minha vida profissional. Como a Socorro disse, eu sou advogada pública, trabalho na Universidade do Estado de Mato Grosso e trabalho com inovação. Participo, né, da agência de inovação da minha universidade e gosto muito do que faço, falar de inovação, falar de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, como eu estou ali no programa do Profinit aqui de Cuiabá, Ponto Focal Cuiabá. Mas eu tive a oportunidade, e por isso eu estou falando de mulheres negras, dessa importância, desse histórico, quando eu fiz meu mestrado em Lisboa, lá na Universidade Clássica, né, a Universidade de Lisboa, na área jurídica, eu percebi o quanto eu, Jaqueline, que não me entendia, não conseguia ver as raízes africanas, porque a gente sabe, né, pela história, elas foram às vezes, muitas vezes diluídas, a gente não tem esse contato, mas ali eu me vi muitas vezes sendo abordadas por irmãos, né, co-irmãos cabo-verdianos falando em crioulo comigo. Então, isso foi uma experiência assim fantástica que eu vivi, porque quando eu não sabia, não entendia, apesar de ser muito parecido, né, com o português, se você prestar mais atenção, e aí eu me senti parte, então, deste continente, entendendo essa origem que eu tenho. E também tive a oportunidade, num estágio internacional, na Missão do Brasil, em Genebra. Eu tive 3 meses ali por conta de um programa da CEPI, né, da antiga CEPI, dessa Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Eu pude estar ali também como uma mulher negra e tivemos outros colegas ali trabalhando na missão diplomática e olhando, tendo esse olhar para as questões raciais também ali em Genebra. Mas, como advogada e dentro da universidade que eu trabalho, sempre busco trazer discussões sobre essa questão que nós estamos abordando e também sobre inovação. E eu lembro que tivemos momentos em que, lá na época que tinha um projeto, no início daquele projeto de PEC-PG, que vinham esses alunos de intercâmbio africano, né, os PALOPs, e a gente trabalhou aqui, eu coordenei um projeto em que esses alunos, juntamente com os alunos da minha instituição, eles poderiam conversar e eles contarem como é. Né? A gente ouve muito falar sobre Europa, ouve muito falar sobre Estados Unidos, né? América do Norte, Europa, mas e a África? E ali nós tínhamos a oportunidade de ouvir um co-irmão falando sobre Guiné-Bissau, sobre Angola, sobre São Tomé e Príncipe, né, que esses alunos estavam aqui nesse intercâmbio. Então, foi algo muito enriquecedor para os alunos brasileiros entenderem que tinham co-irmãos que falavam o mesmo idioma e muitas vezes tinham as mesmas dificuldades que eles tinham e poderiam juntos ali trocando essa experiência e aproveitar aquele momento. Mas também eu trouxe filmes que ajudavam eles a pensarem nessa liderança, né, tanto feminina, mas também, principalmente, essa liderança negra, né, de eles entenderem e se virem ali quanto líderes, né, preparados para isso. E eu continuo hoje atuando, sou diretora do Fortec aqui, muita alegria mesmo estar, e a gente tem olhado a questão da inovação e principalmente olhando essa participação feminina, como eu disse inicialmente. Mas eu vejo como servidora da universidade que eu trabalho, eu também tenho a oportunidade, se não a felicidade, de, assim como no Fortec temos a presidente e a vice-presidente, eu tenho reitora, né, já não é a primeira mulher reitora aqui da minha universidade, e também hoje uma pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a qual a nossa agência de inovação está ligada. E eu percebo como é importante, né, essa liderança também feminina
para que possam dar oportunidade para mais mulheres participarem e serem ouvidas nesses espaços. Contudo, eu vejo hoje no Estado, nós temos algumas deficiências e olhando ali no relatório de transparência social de 2024, quando foram as empresas que responderam aquele relatório, aquela pesquisa, com um olhar na legislação sobre essa questão de igualdade salarial. E ali eu trouxe aqui uns dados que dessas 837 empresas que responderam, a gente percebe que há sim uma diferença, e eu fiquei muito surpresa com um número tão alto em outros, acho que a média são 19%, e aqui nós estamos com 32%, né? Eu acho que já meu tempo já estourou, mas só para eu fechar aqui, Socorro, e aqui ele diz que tanto na questão de recorte por mulheres negras, você recebe, então, percebe que elas recebem até menos desse valor, né, do valor que seria pago até, por exemplo, por uma mulher não negra. E a gente percebe também que, pelas políticas que eles disseram que estão fazendo, ainda os números estão muito abaixo, né? 34% adotam uma política de promoção, para as mulheres em cargo de direção e gerência, 25,6% tem política de apoio à contratação de mulheres e 22,1% adotam incentivos à contratação de mulheres. Então, é um dado que eu acredito que a gente tem espaço para trabalhar. Então, acho que eram essas as minhas iniciais impressões. Estou aberta aqui para perguntas e discussões. Obrigada. Obrigada, Jaque. Realmente é um tema, essa liderança feminina e sustentabilidade social é um tema não só do estado do Mato Grosso, né? Isso vigora em todos os cantos do Brasil, né? E assim é relevante mesmo ressaltar e a gente vê, ouve e assiste essas desigualdades, né? Mas vamos continuar o nosso papo, que eu acho que é isso que as pessoas que estão participando, né, querem ouvir. Depois a gente conversa mais, procura inseri-los, eles, né, os participantes nessa conversa. Talvez vá logo fazendo as suas questões, né, e se quiser já colocá-las no chat para a gente já ir organizando, agradecemos. E agora a gente vai ouvir a Juliana, né? Juliana, eu já falei um pouco Uau, dela, né? Então eu acho que está na hora de a gente ouvir cada vez mais esse sangue novo e nascente, né, incentivador dos jovens e ao empreendedorismo, principalmente o nosso aqui, Manauara. maravilha, obrigada. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Sim, só falta maravilha. a tela Primeiro, cheia, né? tá Isso, aparecendo? Tá, agora sim. maravilha. Primeiro, obrigada pelo convite, uma honra dividir esse espaço aqui com vocês. Jaqueline, sua fala super inspiradora, assim, eu participo de vários grupos de mulheres e uma coisa que a gente fala é isso, né? Quais são. Não basta só falar de gênero se a gente não colocar todas as interseccionalidades, né? Quando a gente considera território, raça, idade, enfim, várias questões aí, né? Acho que é um desafio bem complexo, mas acho que quanto mais a gente falar disso, mais a gente chega perto de avançar, né, na agenda. Acho que, na verdade, temos avançado e é necessário falar para além do mês de março, né? E Uhum. mais do que falar, executar, né? Colocar isso nas nossas vidas diariamente. Acho que também trago umas reflexões nesse sentido, mais para a gente discutir no final. Mas primeiro, para me apresentar aqui, eu sou a Juliana, junto com o Marcos, que é esse que está aí na foto, nós somos cofundadores do Impact Hub Manaus. A nossa organização busca trabalhar em empreendedorismo e inovação social. E como a professora falou assim um pouco, né, dessa vontade, dessa juventude, acho que isso está muito conectada com a nossa história. A gente se conheceu na IESEC, nessa organização que eu também conheci a filha da professora Maria, em que era uma organização em que a gente trabalhava basicamente com o objetivo de desenvolver a nossa cidade. Isso foi no início da minha faculdade, foi nosso primeiro contato mesmo com impacto. Depois a gente entendeu que trabalhar com impacto poderia ser uma opção, né? Poderia ser algo em que a gente fizesse por essência e não apenas no nosso final de semana, né?
E foi aí que a gente resolveu empreender o Hub, porque a gente queria viver na nossa cidade as oportunidades sem necessariamente precisar sair dela. E mais do que isso, proporcionar essa experiência para outras pessoas também. Esse ano a gente está fazendo 10 anos, com uma série de projetos e de programas voltados para a nossa região, mas muito com esse objetivo mesmo de como que a gente cria oportunidades para que cada vez mais as pessoas sejam prósperas, né? Que, independente do que isso signifique para a realidade de cada um e consigam ter mais acessos e uma vida digna. Acho que é um pouco dessa nossa principal motivação, que se resume nessa frase, né? Que a nossa missão é fomentar empreendedorismo e inovação de impacto na Amazônia, e é por esse caminho que a gente acredita, né? Então, a forma como a gente faz negócio é por meio do empreendedorismo e da inovação social. A gente se considera um modelo de negócio de impacto, que talvez para algumas pessoas esse seja um termo relativamente novo, mas basicamente a gente sim é um negócio em que a gente visa uma sustentabilidade financeira, mas ao mesmo tempo a gente gera impacto, não é um ou outro. Não, não dá para no final do mês ou ter gerado impacto ou ter ganhado dinheiro. As duas coisas elas precisam andar juntas, porque se a gente só olha para o impacto, muitas vezes a gente tem que ficar pedindo por doação e acaba não conseguindo manter o negócio. Mas também se a gente só olha para o negócio enquanto lucro, a gente não necessariamente está garantindo que a gente está fazendo as transformações que a gente acredita. Então, o nosso conceito está muito nesse lugar, assim, de ser um negócio de impacto, em que as duas coisas precisam dar junto para que a gente consiga alcançar a nossa missão, né? E aí a gente está nesse ano, depois de uma montanha-russa de empreender, né? Acho que com todos os seus ônus e bônus, mas reconhecendo que a gente, de alguma forma, por meio do que a gente faz aqui, a gente consegue incentivar a cultura da nossa região, uma cultura que seja mais colaborativa, uma cultura que fale de investimento de impacto, uma cultura que seja de empreendedorismo para o impacto. E a gente tem alguns números, então a nossa forma de trabalhar eu coloco aqui 4 pilares. O primeiro é incentivar esse ecossistema, né? Ser parte e incentivar esse ecossistema e fomentar esse ecossistema. A gente está desde o iniciozinho ali do ecossistema de inovação, é muito legal fazer parte disso, ver também a evolução, a gente consegue ver nitidamente a evolução de como é que está o ecossistema hoje de impacto, de tecnologia, de inovação e como era um tempo atrás. E a nossa forma como a gente incentiva é por meio de eventos, por meio de uma presença física. Então, a gente começou com uma presença física em Manaus, hoje a gente tem uma presença física em mais 3 cidades da região norte, Tefé, aqui no Amazonas, de Paraná, em Rondônia e Rio Branco, no Acre. A gente tem uma comunidade hoje de mais de 500 membros e a gente realiza em torno de 120 eventos por ano nessas nossas comunidades físicas. A gente também tem um pilar de investimento direto em impacto, e isso para a gente é algo de muito orgulho de falar, porque a gente, como empreendedor, né, há 10 anos atrás, a gente não tinha investimento do próprio bolso para começar um negócio. Então, a gente precisou que investidores anjo, né, que é um outro conceito aí desse universo, acreditassem na gente como empreendedores, fizessem um investimento semente na gente e tivesse uma paciência para esperar um retorno, que é diferente dos modelos tradicionais de investimento. A gente bateu em banco tradicional e, obviamente, levou não, com 20 e tantos anos na cara, sem muitas garantias, um banco tradicional não investiu na gente. Então, é importante que a gente tenha uma rede de investidores de impacto, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que tenham uma cultura de investimento de impacto diferenciada, para que a gente consiga fomentar novos negócios. Então, uma coisa que a gente vê muito aqui no nosso dia a dia são boas pessoas com ótimas ideias, mas que muitas vezes não conseguem viabilizar essas ideias. E aí o negócio não vai para frente, porque precisa de uma das coisas que precisa de recurso para conseguir avançar, né? Então, hoje, dentro da nossa estrutura organizacional, a gente consegue fazer investimento em negócios de impacto. Até o final do ano vão ser mais de 2 milhões investidos em torno de 40 negócios de impacto em toda a Amazônia Legal. E para isso também a gente tem fomentado cada vez mais essa cultura de investimento de impacto, e uma das nossas estratégias é atuar com uma rede de mulheres investidoras do Estado que investem em negócios de outras mulheres. Então aqui a gente tem um direcionamento claro, né? Porque também entende-se que tem
um acesso a crédito diferente quando a gente fala de homens e de mulheres, né? Existe também uma diferença de gênero no acesso a esse capital. Então, a gente quer conseguir, além de democratizar mais acesso a capital para os negócios em geral, também direcionar acesso a capital para negócios liderados por mulheres. Outra forma que a gente atua são os nossos programas, que aqui a gente divide em duas frentes, que são os de desenvolvimento territorial e desenvolvimento de negócio. Então, de desenvolvimento territorial, a gente está falando de é, ativação de fomento de capacidade humana mesmo. Então, formação de pessoas, incentivo à cultura. Então, a gente realiza, junto com uma outra organização aqui da região, que é o IDESão, o maior festival de investimento social da Amazônia, que vem um pouco dessa dor e inconformismo das nossas duas organizações de, puxa, a gente vê muita organização discutindo a Amazônia fora da Amazônia. Que tal a gente discutir a Amazônia na Amazônia? E aí, em 2018, a gente realiza a primeira edição desse festival, que está indo para a sua quarta edição, e já é considerado esse maior evento, né, que discute investimento de impacto na região, e várias outras atividades. E de desenvolvimento de negócio, a gente olha para além do investimento em si, que a gente considera como a fase final, a parte de incentivo à ideia, desenvolvimento e apoio para esses empreendedores, que, de novo, recurso financeiro é uma das necessidades, mas a gente também tem necessidade de apoio técnico. Então, ao longo desses anos, a gente já capacitou mais de 3 mil empreendedores nos nossos programas, nas mais diversas fases e estágios desses empreendedores, né? Eu já atingi os meus 10 minutos, porque voa aqui, mas acho que só para fechar aqui, deixa eu ver por onde que eu vou, acho que passar bem rápido pelos nossos programas. A gente tem como programas mais estruturantes nossos o ECOM, que é um programa apoiado pelo BID, é um programa estruturante de 3 anos nessas 3 cidades que eu comentei anteriormente, e o nosso objetivo é apoiar no fomento da estruturação de hubs de bioeconomia nessas 3 cidades. Acho que um pouco do aprendizado consolidado do que a gente teve aqui ao longo desse tempo, então a gente quer trabalhar com essas outras cidades, considerando também os atores locais, que são parte essencial do processo, e ele é dividido em 4 estágios e componentes de desenvolvimento do ecossistema local. O Despertar, que é um programa totalmente de gênero, a gente trabalha com apoio a empreendedoras mulheres, num estágio bem inicial, então elas podem ser MEIs ou informais, né? Entendendo que tem muita mulher que é empreendedora, mas não é formalizada, é empreendedora por necessidade, e precisa, às vezes, de um curso, uma capacitação para organizar as ideias. Se ela já faz muito bem o que ela faz, sem muitas vezes ter acesso à ferramenta, que a gente estimula que seja um momento de apoiar com ferramentas aquilo que elas já fazem na prática. É um programa que a gente realiza junto ao Itaú, a gente já fez em Manaus, Campina Grande e Cuiabá. O nosso foco é norte, mas a gente acaba identificando algumas oportunidades com os parceiros de atuação em outros lugares. E até o final do ano a gente deve realizar em mais 3 cidades também, capacitando mais de 500 mulheres aí do nosso Brasil. E a Tessume, que trouxe também para falar um pouco, porque essa rede de mulheres investidoras, que surgiu muito também dessa dor de, puxa, a gente tem visto muitas organizações falando de Amazônia, está um movimento bem interessante e ótimo, que está sendo mais direcionado o investimento para a região, mas em algum momento isso deve diminuir, né? Então, como que a gente fortalece a nossa estrutura local? Então, a gente está falando aqui de, sim, é ótimo que tenha investidores de outras regiões, e isso é importante para compor investimento, mas também é muito importante que a gente tenha pessoas dos territórios com uma visão e uma cultura diferente de investimento. Então, a gente criou essa rede de mulheres investidoras, que hoje está no Amazonas, com 13 mulheres que são empresárias da região, que têm vontade de contribuir para o desenvolvimento da região, e que a gente está desenvolvendo esse programa por meio desse investimento em negócios de outras mulheres. A gente é uma espécie, dentro da Tessume, né? A gente acaba trabalhando como um fundo fundo entre muitas aspas, né? De investimento de impacto, e está investindo em negócios de outras mulheres em uma comunidade, para quem aqui do Amazonas deve conhecer, que é a comunidade do Paricatuba.
Então, a gente selecionou 20 mulheres empreendedoras da comunidade, elas estão passando por uma jornada de aprendizado e depois elas vão receber um investimento semente para desenvolvimento dos seus negócios. E aí, outros programas que o tempo não me permite falar todos, mas acho que é um pouco do ônus e o bônus de empreender. Então, a gente tem a grande oportunidade de trabalhar com aquilo que faz sentido para a gente. É uma vontade genuína de transformar a nossa região, porque é a região que a gente, mais do que nasceu, a gente escolheu estar. E a gente acredita muito em todas as potencialidades, o quanto de gente boa, o quanto de projeto bom tem aqui, e a gente quer participar, né, dessa transformação mesmo da nossa região. É, enfim, acho que é um pouco por aí. Depois, quando a gente avançar nas outras questões, eu contribuo de outras formas também. Muito obrigada. Ai, nós que agradecemos, Juliana. Maravilhoso, muito legal, um belo trabalho que você faz. Foi bom ouvir, né? Foi bom ver, né? A gente só ouve os comentários, mas a gente, assim, vendo, né? Assim, é interessante. Essa rede de mulheres realmente é significante para todos nós, em prol do desenvolvimento da nossa região. Bem, vamos continuar, né? Agora vem a Socorro Chaves, né? Professora, a senhora pode iniciar a sua palestra, por favor, sua palestra, bate-papo, não sei, vamos conversar, vamos discutir. É, vamos, vamos conversar. Eu sou amazônida, de descendência afro-indígena, mulher cis, com cabelos curtos pretos acima do ombro, uso óculos e brincos, estou vestindo uma blusa de cor laranja, e o fundo da parede atrás de mim é verde escuro, nasci e vivo no Amazonas. Quero cumprimentar, em nome da Socorra, amiga, irmã, né? E agradecer à equipe do Fortec pelo convite para debater esse tema tão caro para mim, tão relevante na atual conjuntura. Como pesquisadora, reconheço a importância dessa iniciativa. Cumprimento também a Ana, que é um prazer reencontrar por aqui, mesmo de longe, mas só de ver a gente já fica estimulado. Eu fiquei muito emocionada, né? E também quero cumprimentar as colegas que me antecederam a me antecederam e as que ainda virão, né? Porque a questão aqui nesse happy hour, porque as trajetórias de vocês são muito inspiradoras, não é? São muito importantes, são trajetórias profissionais e acadêmicas, né, que mostram o conhecimento científico e a experiência que cada uma possui, o compromisso ético-político, né? Então, eu inicio fazendo um relato de modo sucinto da minha trajetória de formação e atuação, eh, nessa área. Nos anos 80, eu iniciei nos anos 80. Eu acho que a maioria de vocês ainda não tinha nascido, né, meninas? Após a graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas, eu iniciei minha vida profissional como assessora e consultora junto a diversas organizações sociais dos povos tradicionais aqui na região, né, com recursos de instituições internacionais. E, na sequência, cursei o mestrado na Universidade Federal da Paraíba, e a formação lá abrangeu as áreas de Sociologia, Antropologia e Economia Rural. E em 1991, eu ingressei como docente, participei do concurso para docente do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas. E em seguida, né, assim que eu entrei na universidade, eu saí para fazer o doutorado, um doutorado interdisciplinar, que foi o primeiro, né, interdisciplinar do país, em política científica e tecnológica lá na Unicamp. E daí, a partir daí, fui para o CIRED também, para o Centro Internacional de Pesquisas em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esse centro foi criado por Inácio Sachs, né, para assessorar a primeira Conferência de Meio Ambiente da ONU lá em Estocolmo. E, ao ser nomeada, né, em 2009 para coordenar o NIT da UFAM, juntamente com a Socorro Lima, nossas aventuras, né, Socorro? Nós conduzimos a criação da primeira pró-reitoria, né, de inovação tecnológica de uma instituição de ensino superior no Brasil. E, graças a Deus, hoje já existem várias outras.
e o que possibilitou estruturar e coordenar o primeiro Parque Científico e Tecnológico para a Inclusão Social, né, com 1.440 pesquisadores. Também nós criamos o primeiro Observatório de Economia Criativa, né, junto ao Ministério da Cultura, e também, assim, nesse período, eu fui uma das diretoras do Fortec. Há 18 anos eu sou pesquisadora, bolsista produtividade do CNPq, e essa formação ela tem me permitido atuar como pesquisadora e também extensionista, né? Eu coordeno um programa, um dos primeiros programas de extensão da UFAM, e trabalhando com estudos na Amazônia sobre as práticas de sustentabilidade dos povos originários. E trabalho junto a várias etnias indígenas e povos tradicionais, né? Como ribeirinhos, pescadores, vageiros, quilombolas e outros povos aqui da região. Atualmente, na UFAM, eu me aposentei e atuo apenas com a pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado em serviço social e em biotecnologia, e participo de 6 redes de pesquisas internacionais com esse tema. No momento, eu estou trabalhando para preparar alguns grupos tradicionais para a participação na COP30. O principal propósito nesse trabalho tem sido produzir subsídios para políticas públicas e sociais. Então, nossa pesquisa ela é focada no território, com um trabalho de participação intensa com as comunidades, mas aí nós, além de buscar instrumentalizá-las com tecnologias, com conhecimentos, né, nós fazemos toda uma trajetória para conduzir esses conhecimentos até as conferências para que venham a tornar-se políticas públicas, né? Então, nós trabalhamos com a geração de inovações e tecnologias sociais para a sustentabilidade no âmbito da sociobioeconomia aqui na região. A partir dos aprendizados dessa jornada, eu destaco o papel fundamental das mulheres, né? Sejam ribeirinhas, sejam as colegas, sejam as mulheres em todos os âmbitos, né? Elas têm um papel fundamental na inovação e na sustentabilidade na Amazônia. Reconheço que houve importantes avanços sociais conquistados com um grande esforço, né, nessa área, mas ainda entendo que é urgente ampliar este diálogo e promover ações concretas, outras ações, inovar em mais ações para consolidar e expandir essas conquistas. E eu fico muito feliz de ouvir as experiências de vocês, né, que fazem com que a gente possa ficar mais fortalecida nessa trajetória, porque, embora eu esteja muito tempo na área, mas eu ainda acredito e tenho vamos dizer assim, muita força para lutar e acredito que ainda terei algum tempo por aí trabalhando e quero trabalhar junto com vocês. Eu entendo que nessa área há um conjunto de desafios relativos às questões de gênero, né? Ele se impõe, e isso sob o signo do patriarcalismo que persiste na nossa sociedade e que exige que nós aguçemos o nosso olhar, tendo em vista um impacto real no agravamento das desigualdades sociais que promovem, não é? Então, acho que esse compromisso é fundamental para que a gente possa ter como uma questão transversal na produção de conhecimento, de saberes, não é? Então, dentre os desafios que para a ciência e tecnologia presentes na Amazônia, eu destaco a necessidade de ampliar o exercício do compromisso ético-político a partir do reconhecimento e a valorização dos saberes dos povos originários e tradicionais na Amazônia, que na condição de guardiões, né, e intérpretes dos ciclos da natureza, eles vivenciam as emergências climáticas buscando alternativas e soluções para mitigar e manter seus modos de vida, de organização e identidade culturais. Eles não são só vítimas, eles são lutadores, eles são sobreviventes, eles estão lutando. E eu tenho trabalhado, as minhas últimas pesquisas estão nesse campo de desastres ambientais, as lutas nos territórios, com as alternativas que eles estão criando. Nós estamos, inclusive, lançando um livro em breve com vários grupos. Pois, na condição de sujeito de direitos, assim, eles demandam os instrumentos da ciência por via do diálogo intersaberes, numa efetiva associação entre o saber científico e tradicional, em prol da sustentabilidade socioambiental e cultural.
O que que eles buscam? Eles buscam, a partir da implementação desse relacionamento, a construção de ações afirmativas de cidadania para subsidiar a formulação de políticas públicas e sociais, a partir do apoio com pesquisa, com extensão universitária, com desenvolvimento de inovações e tecnologia, não é? Sobre os princípios da sustentabilidade, tendo como foco o apoio às lutas de resistência, ou seja, para se manterem nos seus territórios, de garantir as suas identidades sociais. Então, para eles, a ciência, estamos com uma pesquisa justamente sobre isso, fizemos roda de saberes para identificar como é que eles pensam a ciência, né? E o que a ciência, qual o papel da ciência para a vida deles mediante os desafios das emergências climáticas. Então, o que eles nos colocam? Eles nos colocam que ciência, tecnologia e inovação podem contribuir efetivamente para traçar novos caminhos que propiciam acesso a bens e serviços sociais, com tecnologias no campo da saúde, da energia, na assistência social e técnica, educação para atender às necessidades dos segmentos sociais. Portanto, diante inclusive, quando nós fizemos a roda de saberes, eles mandaram uma pergunta para todos nós, como pesquisadores, nós do campo da ciência. E eu conversei com vários pesquisadores e eles responderam essa pergunta. Então, eu entendo que o nosso desafio como mulheres cientistas é contribuir para as práticas de ciência, tecnologia e inovação que ampliem o escopo como uma plataforma democrática, né, onde as tecnologias sejam valores de equidade, saberes científicos dialoguem efetivamente com conhecimentos tradicionais e a inovação sirva a todos, mas de modo prioritário para a superação da exclusão social. Essa transversalidade, eu entendo que ela pode engendrar, né, um horizonte muito amplo de possibilidades para o empoderamento feminino. E isso pode servir, assim, ter um caráter mobilizador e transformador do contexto de riscos e vulnerabilidades sociais e ambientais no qual vivemos, de modo que nós possamos avançar num horizonte de oportunidades emancipatórias. Eles nos colocaram isso e eu entendo também, coaduno com as ideias deles, né? Então, acredito que esse esforço ele vai ser importante para a superação dos gargalos e disparidades existentes entre homens e mulheres, para romper barreiras e ampliar os espaços de participação numa efetiva paridade de gênero, né? Com ampliação da equidade das oportunidades, pelo engajamento maior das mulheres no campo científico e tecnológico. Assim, para concluir, Socorro, eu entendo que precisamos trabalhar como coletivo. Eu acho esse espaço um espaço importante, que pode eu estou aqui já fazendo uma sugestão, Socorro, para ele ter essa continuidade e até ser ampliado. Assim, eu entendo que precisamos trabalhar como coletivo para exaurir o modelo geopolítico de incertezas, por certo, né? Não irá ocorrer de maneira espontânea. Eu não entendo que isso vai ocorrer de maneira espontânea. Isso demanda a constituição de diálogos e compromissos efetivos na constituição de alianças inovadoras estratégicas, e eu acredito que a gente pode iniciar muitas por aqui. Por fim, para encerrar, eu registro o meu profundo reconhecimento ao Fortec e a você, Socorro, pela oportunidade, e deixo também meus agradecimentos aos grupos de mulheres indígenas e quilombolas, mulheres saterê, as mulheres terenas e várias outras mulheres que têm trabalhado conosco, e também a minha equipe, né? A equipe do Grupo Interdisciplinar de Estudos Socioambientais e Desenvolvimento de Tecnologias Sociais, o Grupo Interação, né? Companheiras e companheiros que comigo navegam os rios da Amazônia. Né? Eu cumprimento o núcleo de Coari, Parintins, eles estão nos rios comigo, mas não apenas nas vias fluviais, mas como caminhos de conhecimento, de resistência e transformação social. Aqui eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz e emocionada, porque eu acredito que, quando as experiências de vocês, eu vejo que essa aliança ela não é apenas utópica, ela é bem real. Muito obrigada. Parabéns, professora, muito obrigada. Eu vejo aqui assim uma interrelação
de, de formações, né, que só engaja mais, cada vez mais, essa proposta de realmente da inovação com a sustentabilidade, né? Diversos caminhos sendo estudados que podem ser integrados, né, que podem ser justamente esse coletivo, né, e aí, né, com certeza, vingar assim por muito tempo, e isso vai acontecer. Bem, mas a gente dando continuidade, nós temos agora a Paula, né? E depois a gente passa para perguntas. Eu já tenho uma questão aqui que já foi feita no chat, então, breve, a gente vai conversar e vai entrelaçar essas informações que serão ricas para o nosso conhecimento, né, cultural. Então, Paula, por favor, fique à vontade, né? Inicie a sua conversa com a gente. O que você achar melhor transmitir para a gente. Muito obrigada por Bom, participar. obrigada. Então, primeiramente, né, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer ao Fortec, nas pessoas da professora Ana, da professora Maria de Socorro, pelo convite em estar aqui conversando hoje com vocês nessa data nesse mês tão importante, né, mas que na realidade o mês da mulher são todos os meses, né, são todos os dias, né, sempre a gente está aí na luta por uma igualdade, principalmente profissional também, né? Então, eu acho que foi muito boa essa mesa formada, porque eu vou trazer uma parte de um contexto que é exatamente dando continuidade a todas as falas que já foram apresentadas, que é a posição de mulher em cargo de liderança, né? Então, eu sou a Paula Lima, sou CEO do CIETEC, né? O CIETEC é uma instituição de 27 anos de idade, a 26 a gente faz a gestão da incubadora USP-PEM. Mais recentemente, a gente tem feito a gestão do Apta Hub, que é o hub do agro, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do estado de São Paulo. E em 27 anos, eu sou a primeira mulher a ocupar um cargo de diretoria na empresa, né? Então, eu assumi em 2022, né, essa missão, né, e a partir daí, até vendo um pouco e convivendo com o ambiente do qual eu estava inserida profissionalmente, eu percebi que, na realidade, assim como fizeram comigo, eu também tinha que dar oportunidade para outras mulheres ascenderem profissionalmente. E a partir daí, na nossa instituição, a gente criou uma política de inclusão e diversidade para todos os cargos que nós temos, né? E principalmente nós inserimos essa política nos nossos editais de seleção de startups, né? Seja para a incubadora USP-PEM, ou seja para o próprio Apta Hub, a gente tem essa política de inserção. Finalizamos o ano de 2024 na incubadora com 79 empresas incubadas, sendo 51% dessas empresas lideradas por mulheres, né? No Apta Hub, a gente ainda está fazendo esse cálculo, porque a operação de fato começou no ano passado, onde a gente engajou 104 startups dentro do nosso ecossistema, e de uma vertical que é majoritariamente masculina, que é o agro. Então, como eu falei, é sempre uma luta diária, mas a gente tem que, conforme a professora Socorro colocou, a gente tem que ter essa rede de apoio, né? Na semana passada, eu participei do e-Fórum, né, que é o fórum do BRICS para mulheres empreendedoras, né, que foi realizado aqui em Minas Gerais, em BH, onde as dores dos demais países participantes do BRICS são exatamente as mesmas que as nossas, né? Então, a gente só tem uma mudança geográfica, mas os problemas eles também são os mesmos, as barreiras são as mesmas, né? E até hoje saiu uma reportagem na Isto é Dinheiro, de uma pesquisa realizada via LinkedIn, né? Avaliando cargos de gerências, enfim, de cargos de alta gestão de empresas, onde o Brasil ele ocupa a 29ª posição, num total de 74 países avaliados, onde a gente tem uma porcentagem de 31,8% de mulheres em cargo de gerência. Ou seja, é um número ainda baixo, apesar dele ter crescido nos últimos 9 anos, mas ele ainda continua sendo um grande desafio, né? E aí depois, sem a gente entrar nos detalhes, como já foi colocado em relação à equiparação salarial, né? E
Quando a gente fala em sustentabilidade, atualmente, nós, do CETEC, a gente tem desenvolvido um projeto muito bacana a nível nacional, que é até uma ação nossa para a COP30, que chama Inova Clima Brasil, né? É uma grande competição nacional que visa, então, escolher por regiões do Brasil, né, projetos de pesquisa e startups que tragam soluções relacionadas a essas emergências climáticas que nós estamos vivendo, né? Então, fica a dica, a inscrição termina hoje, né? Mas, assim, mesmo a gente vê essa grande dificuldade. E quando a gente pega duas grandes áreas, duas grandes temáticas que são extremamente importantes, é, em relação às mudanças climáticas, nós também, elas já foram colocadas como base de desenvolvimento da nossa indústria para os próximos anos, na Nova Indústria Brasil, a gente traz a parte de energia, descarbonização, né? E a parte do próprio agro, né? Então, na questão energética, né, a gente tem, de acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia Renovável, 22% dos empregos em energia, de uma forma geral, convencional, são ocupados por mulheres, né? E enquanto a gente extrapola essa questão para energias renováveis, a gente tem um aumento relativamente significativo, onde as mulheres ocupam 32%, né, desses postos de trabalho, o que ainda é pouco, né? E uma fala muito importante que a gente teve no painel do próprio BRICS em relação a essa questão energética é, de fato, inserir o maior número de mulheres, né, dentro dessa temática, sejam elas pesquisadoras, gestoras, administradoras, enfim, para colaborar de fato, né? E aí eu cito um movimento importante, né, que é o Sim, Elas Existem, né, um movimento criado em 2018, frente a uma provocação governamental, né, onde o ministro de Minas e Energia foi provocado porque a equipe só é formada por homens, né? E numa fala infeliz, né, porque ele não tinha conhecimento de mulheres com competência técnica para assumirem aqueles cargos. Então, o movimento ele surge dessa fala. Então, sim, elas existem, liderado por duas mulheres guerreiras, vamos dizer assim, mas extremamente competentes. Então, a Agnes da Costa, que é diretora da ANEEL, e a Renata Isfer, que é a presidente executiva da Associação Brasileira de Biogás, né? E o movimento ele visa, então, pautar a diversidade e a inclusão do gênero no setor de energia e na mineração de forma positiva, né? Então, o que também abre espaço, né? E aí, quando a gente fala em instituições de ensino, da gente também está estimulando, né, a entrada de mulheres nessas ciências mais duras, vamos dizer assim, então, nas engenharias, na área computacional. Então, é muito importante a gente conseguir ter essa representatividade. E quando a gente fala no agronegócio, né, a gente tem em cargos de gestão no Brasil cerca de 19% de mulheres, né, com dados do IBGE. E aí, quando a gente aprofunda um pouquinho para tentar entender o engajamento dessas mulheres no setor, né, vem alguns números no sentido de que 59,2% das mulheres atuam no agro são proprietárias ou sócias do negócio, 30% das mulheres atuam como gerentes, administradoras ou coordenadoras, e 50% das mulheres participam ativamente de sindicatos e associações rurais, demonstrando aí o comprometimento feminino em relação a essas questões sociais também, né? Não nem tudo é negócio, né? A gente também precisa olhar para o lado social. Então, eu acho que o recado que eu deixo e que a gente debateu muito também no fórum foi exatamente esse, da gente ter essa rede de apoio, né, onde todas nós, em conjunto, a gente abre oportunidades para que outras mulheres ascendam também, né, nas suas profissões, em cargos de liderança, e contar com uma rede de apoio, ela é extremamente importante, né, porque se uma mulher não tivesse me dado uma oportunidade, né, talvez eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Então, esse é o recado que eu deixo. Eu acho que são números expressivos, importantes, né, que a gente tem que ter como reflexão, né, e o nosso papel, como, principalmente no meu caso, gestora de ambientes de inovação, é cada vez mais incentivar que outras mulheres também assumam esses cargos,
de liderança e incentivar mais ainda o empreendedorismo feminino, principalmente o de base tecnológica. Obrigada, Socorro. Obrigada, Paula. Interessante, né? Esse papel de liderança realmente das mulheres, assim, é bem expressivo e devagar, devagar a gente está conseguindo conquistar, né? A nossa associação, o Fortec, né, desde 2011, que foi a associação em si, né, mas desde 2006 que vem sendo, já tivemos belas presidentes, né, a Elizabeth Ritter, a Shirley, e agora a Ana conduzindo, né, o Fórum de Gestores, e para a gente é gratificante, até ela concentra assim vários pontos positivos da sensibilidade feminina, que eu acho que também isso faz parte de uma boa liderança, sabe? E assim, aí antes que a gente inicie as perguntas, eu até vou querer que a Aninha fale alguma coisa, porque é tão importante a gente ter também uma mulher liderando, né? A nossa a ação que está fazendo o fórum, o Hope Hour. Então, eu acho que a gente merece ouvir um pouquinho a Aninha, né? O que é que vocês acham? Bom, gente, o que eu tenho para dizer aqui, depois de ouvir todas essas mulheres maravilhosas aqui, acho que não é nada além de agradecê-las a todas, né? Acho que quando nós pensamos em fazer esse é o primeiro Hope Hour do ano do Fortec. Nós vamos ter Hope Hours regularmente, né? Ligados a temas importantes aí para nós, aí, inclusive o próximo, já vou dar o spoiler aqui, que é o relacionado ao Dia da Propriedade Intelectual, não vai ser no dia, né? Mas vai ser na semana. E aí, quando nós pensamos em fazer o primeiro Hope Hour aqui, relacionado com o mês da mulher, várias entidades, organizações fizeram algum tipo de evento, alguma celebração, alguns inclusive fizeram webinars, né? E aí nós pensamos assim, é, como que a gente pode ter algo diferente, né? Algo diferente. E aí, e fechar o mês de março, apesar de que a Paulinha tem toda a razão quando ela fala que são todos os meses, todos os dias, né? Nós sabemos aí como é que é a pegada. Mas assim, como é que a gente oficialmente, né, fecha esse mês com uma chave de ouro? E foi aí que nós pedimos para nossa querida Socorro Lima Verde Coelho coordenar, porque nós temos outra querida Socorro aqui, a Chaves, né? Coordenar esse primeiro Hope Hour do ano do Fortec, e eu acho que a gente passou muito além aqui da questão do gênero, né? Nós passamos muito além aqui da questão do gênero, assim, vocês me emocionaram várias vezes com a questão eh, racial, com a questão etária, né? Com a questão das áreas do posicionamento. Então, eu acho que, nossa, mais do que cumprimos aqui esse papel. E aí a gente tinha pensado, né, para não para ter um norte a questão da sustentabilidade, e eu já vou aproveitar para fazer um convite que nós vamos ter o nosso primeiro encontro da Regional Norte. Que intrinsecamente já é ligado com a questão da sustentabilidade, né? Nos dias 23 e 24 de abril, em Santarém, que é no Pará, né? E onde a gente tem pontos importantes associados do Fortec, pontos do Profinit. Então, vai ser um momento também para a gente aprofundar essa questão, já dando o link aqui, mas aprofundar a questão da sustentabilidade. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, mulheres maravilhosas, e aos homens que reconhecem esse papel. Nós temos alguns aqui. Aliás, a Lígia me deu a informação de que nós tivemos 100 inscritos hoje. A gente sabe que às vezes as pessoas se inscrevem e depois não estão presentes, mas esperam receber o link, né, por terem feito a inscrição. E muito do que
a capacidade, né, de reprodução depois desse nosso evento, ela é fantástica. Então, vocês podem ter certeza que vai muito além das pessoas que estão aqui ou até dos 100 inscritos, né? Então, isso é uma prática, a gente já está acostumado com isso nos eventos. Então, é isso, eu estava agradecendo não só às mulheres, mas aos homens também que estão aqui e estão apoiando e reconhecendo esse importante papel. Então, eu não quero tomar mais tempo. é, Muito obrigada por abrir esse espaço aqui para mim, Socorro, mas eu só tenho mesmo, hoje vocês são as estrelas, né? É, e eu estou aqui de plateia, aprendendo aqui com vocês. Obrigada. Nada, você faz parte dessa liderança. E assim, a Lígia me comunicou que esse foi gravado e vai estar no YouTube do Fortec. Então, se quiserem rever, né, façam, fiquem à vontade. E assim, então, falando nas questões, né, que a gente ficou de debater e tarará, então, eu ia pedir para a turma, eu tenho uma questão já aqui, deixa eu olhar no chat se tem mais alguma outra. É, agradecendo, olha, o Jorge Garcia está agradecendo pela Amazon Project, né, a consultoria, parabeniza o Fortec pelo evento e cumprimenta todos aqui. Fortec, o Jorge foi um participante que também falou sobre sustentabilidade lá no evento em Cuiabá, que estava na mesa que eu coordenei. Ele é fantástico, né, um amigo, um amigão. E assim, deixa eu ver se tem mais outras. Assim, tem uma pergunta aqui para a Juliana. Juliana, a professora Cleuci Liz. A professora Cleuci Liz também faz parte do nosso grupo, né, de inovação. A gente está sempre juntas em eventos regionais, locais. E assim, eu agradeço toda vez, porque ela sempre prestigia os nossos eventos, então isso para a gente é muito satisfatório. Então, ela perguntou assim, Juliana Teles, sobre como funciona na prática o acesso ao crédito via rede de mulheres investidoras. Maravilha. A gente está na primeira edição desse investimento e foi um processo construído junto com as investidoras. A gente tem alguns outros programas de investimento. Nosso outro programa, na verdade, que já está na terceira edição, que é o Lab de Impacto, a gente abre para a Amazônia Legal e a gente olha para negócios em estágio inicial, mas que já tenham já estejam, né, já demonstrem alguma atuação e faturamento, ainda que esteja no estágio inicial. Já nesse da rede Tessumi, por uma deliberação ali em comum, a gente decidiu testar o investimento em uma determinada comunidade, né? A gente quer testar uma hipótese de se a gente coloca um recurso, um montante mais direcionado para uma realidade, se isso aqui tem um poder, de girar a roda um pouquinho mais rápido. E acho que são propostas diferentes, né? Fazer isso de forma pulverizada ou fazer isso de forma direcionada. Mas no caso da Tessumi, a gente decidiu fazer o investimento na comunidade do Paricatuba. A gente selecionou 20 mulheres para fazerem parte de uma capacitação inicial, uma jornada coletiva de capacitação e desenvolvimento desses negócios. E a gente vai selecionar 10 negócios, que na verdade já foram selecionados, mas elas ainda têm que participar nessa formação para receber esse investimento, que vai a gente está considerando 5 mil a 30 mil reais, que foram os montantes solicitados ali para esses negócios. Então, nessa primeira edição está sendo na comunidade do Paricatuba. Nas próximas, não sei ainda. Fico devendo essa resposta. Ai, agradecemos, Juliana, pelos questionamentos. E assim, a gente, como nós somos de uma rede, né, a gente está sempre interagindo. Com certeza, quando surgir alguma coisa, repasse que a gente dissemina, que assim, você viu que, né, a professora Socorro Chaves, Jaqueline, Paula também, né, tem relatos, né, de que as mulheres precisam desse auxílio, desse apoio, né? Então, é sempre bom essa integração para que haja essa disseminação desse conhecimento por todos.
Hoje eu participei e quem tiver perguntas, vai escrevendo aqui no chat, tá? Eu vou fazer um aparato aqui. Ana, o pessoal do Fortec, né? Eu fiz parte de um grupo, de um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do Amazonas, do qual foram selecionadas 5 IGs, né? Da região do Amazonas, do qual elas participaram de um projeto que foi um projeto uma replicação de um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eles resolveram fazer aqui, no Amazonas e no Pará, da Universidade Estadual do Pará, a UEPA. Eles analisaram, participaram 52 alunos, né, de graduação de design. Eles foram foi dividido em grupos, e eles foram até as comunidades de cada IG, né? Nós temos mais de 5 ou quase 10 IGs. E aí, para justamente tentar aprender como é que é o processo, como eles estão construindo, e tentar ajudá-los na valorização desses produtos através das embalagens, né, das marcas, até dos processos. E hoje de manhã foi a live que foi feita com vários professores, e alguns alunos foram a Belém que sediou. E assim, e a professora Célia Simonetti estamos como uma espécie de avaliadora daqueles produtos que vão ser submetidos para proteção, né? Então, como a universidade faz parte do. Nós temos o nosso NIT, que faz as proteções intelectuais, então nós fomos chamados para fazer essa avaliação. Então, isso engrandece muito a gente, né? E muito teve a participação da OMP, né? O escritório japonês que financiou toda essa transação da meninada, né? Que para eles muitas das vezes nunca tinham viajado, né? De barco, de avião, e tiveram essa experiência fantástica. E assim, só para contar para vocês um relato, e aproveitando que a Ana está aqui, né, para falar que a gente também, como Fortec, também, né, incentiva isso, e participa também dessas ações. A Socorro Chaves está com a mão levantada. Pode falar, professora. É porque eu quero aproveitar essa oportunidade para convidá-las, né? Porque eu acho que vocês vão poder contribuir bastante para o segundo encontro que vai acontecer aqui em Manaus, no IMPA, em junho, que é um encontro de tecnologias sociais, né? Então, vão estar com a chancela do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e das organizações da Rede de Tecnologias Sociais do Brasil. E eu estou participando da organização, e também nós temos vários grupos, e nós vamos começar a receber trabalhos, e eu gostaria de vocês me autorizarem para mandar essa informação para vocês, porque eu acho que tem experiências aqui que foram colocadas, e outras pessoas que estão aqui e que poderão também contribuir. Então, eu penso que seria uma oportunidade, porque eu acredito que esse momento vai ser o momento de nós trazermos nossas experiências para subsidiar realmente a formulação de políticas públicas, não é? Então, já que é uma coleta de informações para políticas públicas nesse campo. Então, eu gostaria muito de pedir essa autorização para depois eu enviar a informação para a Socorro, e a Socorro disseminar junto a vocês. Juliana, nós estamos na mesma cidade, nós temos que trocar, e não podemos perder contato com as demais, Jaqueline, né? Ana, Paula, né? E os homens também que estão aqui, eu quero cumprimentar a todos. Já mandei convite para todas no LinkedIn. Depois me aceitem lá. Socorro, você está no mudo. Fazendo referência aos homens, né, eu preciso referenciar que o Maurício Benedetti citou aqui, parabenizando as líderes das áreas de inovação, uma admiração pelo trabalho de vocês, abraço especial à querida Ana Torcoman, Paula Lima e Jaqueline Albini. Nós ficamos agradecidas com esse elogio. Se as que foram elogiadas quiserem também replicar, fiquem à vontade. Bom, então, Maurício, querido aí que assim prestigia e está junto conosco, foi diretor de NIT, é professor do Mackenzie, está vinculado com as pautas de inovação, então receber elogio do Maurício é uma honra, e tê-lo aqui conosco
uma honra ainda maior. Obrigada, querido. Também, só para reforçar o que a Ana disse, eu conheço o professor Maurício já tem muito tempo, e sempre que nós temos eventos do FUTEC, eventos de inovação, ele está presente, e é como a Ana disse, é uma honra mesmo, duas vezes, porque a gente sabe da seriedade do trabalho dele, do que ele gosta de trabalhar, e falar da gente é muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Maurício. Maurício, parceiro nosso aqui, de longa data, né, Maurício? Desbravamos aí há muito tempo atrás toda essa questão de como assumir um nicho que acaba de cair no seu colo e a gente, como pesquisador, docente, enfim, vamos fazer o que agora? Então, são muitas lutas aí em conjunto. Vou revê-lo. Maurício, se quiser falar, pode abrir o microfone, por favor, fique à vontade. Não, esse espaço é de vocês, eu não posso interferir, não, senão eu vou estragar o evento. Não, eu estou brincando, mas é de fato. Eu queria só falar uma coisa interessante assim, no meu pensamento, porque eu também estou trabalhando a questão da sustentabilidade, apesar de ser homem, né? Mas já há algum tempo. Eu não sei se a Ana vai lembrar, mas quando eu estava lá no processo seletivo do doutorado, isso finalzinho de 2006, a minha proposta era como que a inovação pode ajudar no desenvolvimento sustentável. Eu não sei se a Ana lembra, mas a banca falou, esse negócio de desenvolvimento sustentável ele é meio estranho, como é que a gente vai medir? Você acha que dá para fazer alguma outra coisa diferente? Pois é, né, Ana? Olha só, que mundo que nós estamos hoje. Pois é, né, Maurício? Maurício foi meu orientado, um querido. Vou contar o segredo aqui da nossa amizade e admiração profunda. Tá no mudo, ó. Socorro. Acho que ela não vai contar, não, ela fechou o microfone. Não, é isso, é que ele foi meu orientado. Ah, sim, tudo Ele foi bem. meu orientado. E aí foi aí que começou nosso trabalho conjunto e a minha admiração e a nossa amizade que a gente mantém até hoje. E bom, isso é muito bom, né? Assim, eu também tenho essa relação muito boa, né, com pessoas que me promoveram todo esse conhecimento e cada vez mais eu fico cada vez mais agradecida. E aí, gente, tem mais alguém da plateia aí que queira fazer alguma questão para as nossas palestrantes? Elas esgotaram todos os assuntos? A Lígia, por favor, Lígia. Não vou falar sobre, né, os temas, porque acho que super bem representada. Estive aqui aprendendo horrores com vocês, meninas, assim, encantada com todas as apresentações. Mas eu queria destacar que a gente tem o evento do Norte, né? A Ana falou, e aí eu coloquei aqui para vocês no chat, tá? Nas nossas redes sociais e no nosso site também já tem o bannerzinho lá do Encontro do Norte. Acho super interessante a gente continuar essas discussões todas lá, ao vivo, né? Nos vendo, nos abraçando, né? Acho que vai ser bem interessante. Então, eu coloquei aqui do lado. E depois, Socorro, eu queria pedir no finalzinho, para quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho também, para a gente colocar nas nossas redes sociais, nosso evento, que foi fantástico. Só isso. Ah, legal, Lígia. Tudo bem. Socorro, só uma ênfase rápida. É por isso que eu Diga. chamei happy hour, porque Ah, esse hope, né, nos dá esperança, é um momento feliz sim, de sim. encontro, tá bom? Nesse É um sentido mesmo, é happy de hour. esperança, né? Eu assisti eu para fazer vou contar para vocês, né? Para fazer essa live, eu assisti as outras lives que o Fortec fez, né? Muitas eu participei, mas eu não tinha tentado tanto, né? Eu digo, ah, não, eu tenho que ver como é que foi, como é que se procede e tudo. Aí eu vi a da Ana justamente ela falando nisso, né? Que o Hope não é Hope, é Hope mesmo de esperança, de a gente ver, ter esperança de alcançar alguma coisa boa no futuro, ter sempre esse engajamento. Então, isso é super interessante na vida da gente, né? Então, já que ninguém está querendo se manifestar, todo mundo achou, vamos abrir as câmaras?
Oi? Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto para colocar no nosso site do Fortec. Agradecer a Luciana também, que fez elogios também por todo o evento. Acho que é isso. Foi, Eu Lígia? acho- Mais um minutinho, teve gente que abriu depois, só um segundinho. Ok. Tem gente entrando até agora, Socorro, no nosso Eu grupo. estou vendo. Tem gente entrando até agora na live. Então, gente, assim, né, eu também fico agradecida, né, mais uma vez, em nome do Fortec, por dar a oportunidade de eu estar aqui, né, fazendo essa moderação com desse tema tão importante para a gente, e agradecer a todos que participaram e esperem que a gente vai comunicando para as próximas lives que o Fortec, através do Hope Hour, pode oferecer para vocês. Eu agradeço imensamente, viu, a todas. Muito Obrigada, Gi. obrigada, um Obrigada, prazer. gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.